Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vamos estar a falar sobre excesso de peso. Mas antes de começarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Então, já não façam destes há algum tempo, se vocês são mais recentes aqui no canal, eu tenho uma rubrica que se chama Vamos Falar Sobre, onde eu falo sobre assuntos mais pessoais que não são particularmente fáceis de falar, mas eu tento mesmo assim, tipo, mandar cá para fora todas as coisas que eu tenho a dizer sobre esse mesmo assunto. Tenho uma playlist, vou deixar no final do vídeo, se vocês quiserem ver mais desse tipo de vídeos a conversar, assim, coisas um bocadinho mais sérias, ou não muito sérias, ok, mais sérias, há algumas coisas bastante sérias que eu digo nestes vídeos, mas uma coisa que é comum a todos eles é que eu não tenho nenhum guião, eu não sei o que é que vou dizer, não tenho assim nada à minha frente, só tenho a ideia do tema e vamos lá ver o que é que sai daqui, não faço ideia. O que é que nós podemos falar sobre este assunto de excesso de peso? Em primeiro lugar, algumas de vocês, quando eu menciono alguma coisa destas, principalmente pelo Instagram, que é quando, não sei, tendo a falar mais abertamente sobre este assunto, porque é o Instagram, a pessoa tem mais liberdade em dizer coisas mais esporadicamente. Muitas de vocês dizem: Ah, Rita, mas tu não estás assim tão gorda, tu não pareces ter excesso de peso, tu não isto, tu não aquilo. Para quem acha isso, pode não ser toda a gente, há muita gente que obviamente que tem a noção do tamanho que eu tenho. Para vocês eu digo, bem, muito obrigada, fico lisonjeada, mas a verdade é que isso é muitos truques e muita ilusão de ótica, digamos assim, que eu uso, porque ao longo que os anos foram passando, eu fui aprendendo a vestir-me, fui aprendendo qual é que é o melhor ângulo da câmera que eu posso usar, que me sinto mais confortável para não ficar tipo assim, basicamente. São várias coisas que eu não uso o Facetune para me emagrecer nas fotografias, eu não faço nada disso, mas a verdade é que eu conheço os meus ângulos e eu conheço o meu corpo de forma a que não vá usar roupa que vá evidenciar as partes que eu menos gosto em mim mesma. Portanto, é um pouco por isso que às vezes pode enganar. A minha cara também engana bastante porque eu tenho um rosto oval, portanto não se nota imediatamente que eu possa ou não ter excesso de peso. Para começar a iniciar esta conversa, para vos pôr dentro do contexto, eu vou dizer, porque eu já disse, não sei se disse, eu já fui, o meu primeiro, vamos falar sobre de todos aqui no canal, foi sobre as minhas inseguranças ou sobre os meus complexos, acho eu. Eu falei por alto do meu peso, mas eu acho que estava na altura de me sentar e falar abertamente, simplesmente sobre este assunto, porque eu sei que não vou ser a única a passar por estas dificuldades. Eu acho que pode haver muita gente desse lado que se identifica e eu não quero que se sintam sozinhas, em qualquer idade que vocês estejam, porque muitas vezes eu sinto-me assim e eu sei que quando era mais nova era bem pior. Portanto, talvez consigam ver este vídeo e sentir-se minimamente acompanhadas nesta questão, porque é uma questão que, pronto, não é? Apoquenta muita gente. Então, para pôr as coisas, as cartas em cima da mesa, eu não vos sei dizer exatamente o peso em que eu estou, porque a forma que eu tenho esta semana, pelo menos com a minha nutricionista, tão mal que estava, eu fui à consulta, sabia que tinha corrido mal a semana e eu disse-lhe mesmo: Eu não quero saber quanto é que peso, não me digas quanto é que eu peso, porque causa-me tanta ansiedade saber o número que eu nem quero saber. Portanto, nós combinámos que ela não me ia dizer naquela consulta, iam passar 2 semanas em que eu me ia portar bem, tenho-me estado a portar bem, e que ela vai-me dizer então para a semana como é que esta semana correu. Portanto, neste momento exato eu não vos sei dizer quanto é que eu peso, mas eu tenho uma ideia mais ou menos quanto é que eu peso. Então, eu meço 1,64 m por aí e estou a pesar à volta de 72, 73 quilos. Portanto, isto para mim, para a minha estrutura óssea, não é bom, é excesso de peso já ali a chegar ao lado mais perigoso e não para o lado mais, para o corpo menos, mais saudável, menos obeso. Pode não ser o vosso caso, se vocês tiverem o meu peso ou se vocês tiverem a minha altura, não tomem isto como sendo a vossa verdade também, porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua estrutura óssea, o seu corpo, portanto isto difere de pessoa para pessoa. Não peguem no meu caso para comparar com o vosso. Se vocês querem mesmo saber se estão com excesso de peso, se estão no peso ideal ou se têm de ter algum cuidado, vão a uma nutricionista, façam a pesquisa, não tomem exatamente o meu caso como um caso garantido, porque, pronto, não é? O meu caso é o meu caso. Mas a minha história com o meu peso
vem desde que eu me lembro. E é engraçado que eu no outro dia estava a ver umas fotografias minhas de quando eu era adolescente, devia ter, pá, sei lá, uns 14 anos, estava no colégio, em que honestamente eu olhei para a fotografia e pensei mesmo, espera lá, mas eu não era assim tão grande quanto eu pensava que era. Eu na altura, eu olhei para a minha fotografia e eu pensei, eu realmente era uma pessoa alta, uma miúda com curvas, mas eu não era nem de perto nem de longe uma miúda gorda. E eu achava que era. Mas achava mesmo. E ao olhar para a fotografia fiquei genuinamente um bocadinho em choque porque percebi que a percepção que nós temos de nós mesmas é perigosa, porque daí veio todo um complexo que me acompanhou a vida inteira e que me causou uma relação muito pouco saudável com o meu corpo, com a comida, com a roupa que eu visto, com a maneira que eu sinto que os outros me veem a mim, com a maneira que eu me vejo a mim mesma, muitas, muitas coisas. E realmente esse momento deixou-me um bocadinho em choque, porque apercebi-me que na altura estava ótima e que se eu não tivesse pensado isso na altura, a minha vida hoje em dia poderia ser provavelmente completamente diferente se eu não tivesse tido esse complexo nessa altura, porque a adolescência é realmente uma fase muito decisiva nas nossas vidas. Eu sei que passei por experiências que me marcaram de tal forma que ainda hoje me comporto de certa forma por causa destas experiências, nomeadamente, por exemplo, por causa do peso. Sou uma mulher adulta e continuo a ter imensos complexos por causa disso, e apercebi-me que realmente essa altura é bastante decisiva na construção da imagem que nós temos de nós mesmos, e realmente tenho pena, porque se eu pudesse voltava atrás e dizia a essa Rita de 14 anos: oh Rita, tu estás ótima, não, a sério, olha-te ao espelho, tu estás ótima. Mas a verdade é que isso não aconteceu e acompanhou-me ao longo da minha vida inteira e, consequentemente, tornou a minha relação com a comida numa coisa muito pouco saudável, muito complicada. Eu tenho agora 29 anos e eu digo-vos que eu já passei por 3 PTs diferentes em ginásio. Fui ao ginásio durante muitos anos, fiz uma dieta muito, muito, muito agressiva, 3 vezes diferentes, 2 delas em que eu perdi 13 quilos, das 2 vezes, e das 2 vezes ganhei. Eu já falei sobre este assunto no Diário da Dieta, mas a verdade é essa, eu já perdi e ganhei 13 quilos 2 vezes, no espaço de poucos anos, e a primeira vez eu fiz porque já estava mesmo, eu acho que estava com cerca de 74 quilos, se não me engano, e a segunda vez foi parecido e foi para o meu casamento e eu sabia, dessa vez, da terceira vez, eu sabia o que é que estava a fazer, eu já sabia no que é que me estava a meter, mas eu queria resultados imediatos e pensei, pá, vai ter de ser. Vai ter de ser, vai ter de ser, eu não me vou casar gorda, eu recuso-me a casar gorda. Portanto, a verdade é que não é um assunto fácil para se falar e que lá está, de novo, neste vamos falar sobre, eu perco mais ou menos sempre o fio à meada, mas vamos ver se isto resulta num vídeo decente que eu possa ou não publicar. Então, o que é que eu vos posso dizer? A verdade é que as pessoas dizem, mas podes fazer dieta, podes ter cuidado com o que comes, podes ir ao ginásio, podes isto e por aquilo, principalmente comigo, quando eu falo sobre este assunto, eu não vou ao ginásio e muita gente diz, mas se não vais ao ginásio também não sei o quê. E eu digo, malta, o ginásio é o seguinte: eu fui durante muitos anos, eu sei perfeitamente o que é ir ao ginásio e eu reconheço, obviamente, as suas vantagens e tenho a perfeita noção que se eu fosse ao ginásio, o meu processo de reeducação alimentar, que é o que eu estou a fazer de momento, seria um processo muito mais fácil porque teria esse apoio. Mas no processo de perda de peso, 70% é alimentação, 30% é exercício, ou um bocadinho mais, um bocadinho menos, anda à volta disso. E a verdade é que o meu problema pessoal não é a questão do exercício, se bem que obviamente me faria bem e por questões de saúde, até por causa da minha coluna, eu devia fazer, portanto eu estou, lá está, a mentalizar-me para ir fazer uma atividade física em específico. E depois aí entram outras coisas da nossa cabeça que já aí vamos, mas a verdade é que, para mim, o que realmente é o meu problema pessoal é a comida e a forma com que eu lido com a comida, a minha relação com a comida, a minha relação comigo mesma, com a minha autoestima, o meu humor, se está bom, se está mau, se está pior, se está melhor, se está neutro. A forma que eu lido com a comida é um bocado o cerne da questão e é um bocado o grande culpado nesta situação toda. É a minha cabeça, não é o meu corpo. Porque eu até tenho uma boa quantidade de massa magra e que se eu quero, se eu faço as coisas bem feitas, até consigo perder peso
de uma forma bastante rápida, mas a verdade é que está tudo na minha cabeça. E a minha cabeça é que me controla e que controla estes desejos e que controla estes descontrolos e que controla estas coisas. Foi engraçado porque a tal a consulta que eu disse à minha nutricionista que eu não queria saber o meu peso, nós falámos um bocadinho sobre o assunto e eu até fiquei, pronto, bastante emocionada quando falei com ela, porque ela me perguntou até: "Oh Rita, mas o que é que aconteceu estas últimas 2 semanas? Porque não faz muito sentido este ganho". Ela não disse qual é que foi o ganho, mas eu assumo, eu tenho a noção do meu corpo e de quanto é que eu consigo ganhar e perder de consoante aquilo que eu como ou não. E, e eu estava-lhe a tentar explicar, porque se há alguma coisa que eu vos aconselho a ser é 100% honestos com os vossos nutricionistas. Não vale a pena mentir, eles sabem tudo. Portanto, mais vale a pena serem honestos. E então eu comecei a falar com ela e, ao falar com ela, estava-lhe a explicar e estava ao mesmo tempo a perceber hum, o que é que se estava a passar. E apercebi-me disso, que foi, esta altura do ano é chata porque estamos a transitar para o calor e, como é normal, pronto, eu vou às compras e quero comprar roupa nova, roupa gira, roupa assim de verão e primavera, coisas um bocadinho mais descapotáveis. E a verdade é que dou comigo a não caber nos 40, o 42 fica-me apertado, o L não me serve, o XL fica-me apertado. E quando isso acontece, eu vou-me abaixo e vou-me genuinamente abaixo. Portanto, acabo por compensar, acabo lá está, não é? Compensar e vingar-me na comida. Porquê? Porque estou triste, porque estou frustrada com o meu peso e depois vou comer mais. É um bocado contraproducente? É. Mas quem tem esta luta sabe o que é que eu estou a dizer, sabe que não é uma coisa de é gordo, pronto, vai-se manter gordo, devias ir ao ginásio e ficavas magra. Não é bem assim que funciona, fiquem já a saber. Portanto, a verdade é que é uma época do ano um bocadinho difícil para mim, e imagino para alguns de vocês, que é aquela época em que nós obrigatoriamente já não nos podemos esconder atrás das camadas e atrás das mangas compridas e atrás das calças compridas e atrás dos braços tapados. É um bocadinho mais difícil, porque esta é um bocado a época do ano em que nós nos revelamos e que temos obrigatoriamente de fazer coisas tipo ir à praia. Eu já experimentei biquínis e fatos de banho. Não trouxe nenhum, porque, pá, não me sinto confortável. Mostra demasiada coisa, não gosto de ver o meu braço aqui, não gosto de ver o meu peito ali, não gosto de ver a minha barriga, não gosto disto, não gosto daquilo. E eu ando com uma mosca aqui no meio, desculpem. E é realmente complicado, enquanto mulher, com o corpo que eu tenho, com o tipo de corpo que eu tenho, com o peito que eu tenho, encontrar roupa para esta altura do ano que eu realmente me sinta confortável. Mas, é assim, de novo, eu não ofereço soluções neste tipo de vídeos, eu só quero desabafar um bocadinho sobre este assunto e partilhar convosco os meus sentimentos. Outra coisa que eu me fui apercebendo e hoje em dia já tenho a perfeita noção, a plena noção, mas tenho muita pena que isso aconteça, é quando vou comprar roupa em lojas normais, tipo as Inditex da vida. Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, depois outras como a Mango nem tanto, mas H&M's também nem tanto, mas coisas, por exemplo, Inditex, que quando uma pessoa vai e escolhe o L ou escolhe o XL, aquele não é o nosso tamanho, malta. Não, não se enganem. Não tentem experimentar a achar que aquele é genuinamente o vosso tamanho, porque não é. E depois, quando ele não serve e nem sequer nos passa pela anca, é frustrante. É muito frustrante. E deixa-vos a pensar: como assim? Como assim isto não me serve? Como assim isto não me entra sequer pelas ancas? Nem consigo apertar o raio do botão e isto é um 40, um 42? Não estou a perceber. A verdade é que isso acontece milhares de vezes, mesmo, muitas, muitas vezes, e só me dá vontade de mandar a roupa para o lixo, honestamente. Tipo, agarrar na roupa do provador e mandá-la para o lixo. Porque faz-nos sentir ainda pior. E a questão ali nem é do nosso tamanho, é do tamanho das lojas, que as lojas fazem. E outra coisa que eu achei muito interessante, que reparei nesta época do ano, até estava a falar com uma amiga minha sobre isso, que é muito interessante ver, porque ela não é gorda de todo, é mais pequenina, é mais para magrinha, pode ter algumas curvas que tem realmente, mas não tem este tipo de problemas. Quando eu estava a explicar uma coisa muito, muito engraçada que acontece e que eu me tenho estado a perceber, que é estas lojas não querem vestir mulheres maiores. Não querem. Uma coisa que eu até dizia há uns anos atrás era quando chegava a uma loja e era tipo uma nova coleção e eu ia ver os tamanhos e eu dizia: caraças, pá, as gordas já vieram e já levaram tudo. Mas a verdade que eu me tenho estado a vir a perceber é o seguinte:
Não são as. Eu digo gordas, pá, eu estou-me a inserir nesse termo e não se ofendam com esse termo. A verdade é a verdade, sou gorda. Pronto, não estou a usar esta palavra de uma forma negativa ou de uma forma para envergonhar alguém ou para me denegrir a mim mesma. Tenho gorduras, sou gorda. Pronto. Há pessoas magras, há pessoas com corpos mais médios, há pessoas gordas, há pessoas obesas. Eu estou no gordo. Tão simples quanto isso. Não me tirem essa palavra porque ela é minha e eu tive muito tempo a evitá-la e agora aceito, sou gorda. Neste momento estou gorda, portanto vamos seguir em frente. O que eu comecei a perceber-me é que a questão não é as gordas foram levar a roupa toda, a questão é que estas lojas não nos querem vestir a nós. Ponto. Porquê? Porque quando vocês vão a uma loja dessas, se repararem, eu reparo porque lá está, é o tamanho que eu procuro, portanto eu tenho sempre a noção se existe ou não disponível. É muito, muito raro que haja sempre um L. Ou nem falamos do XL, o XL muitas vezes nem sequer é feito, quanto mais. Mas o L não está lá disponível para agarrarem do próprio do charriot. Tipo, se vocês veem uma t-shirt que vocês gostam, umas calças que vocês gostam, e vão à procura e só veem XS, S, M, S, 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 XS, 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 e depois chegam e não veem nenhum L, há aqui qualquer coisa muito esquisita. E é muito óbvio para quem veste esse tamanho o sentimento de eu não pertenço ao clube que pode ou deve vestir estas roupas. A verdade é que isso é esse o sentimento que transmite. Eu não vos consigo dizer a quantidade de vezes, ainda fui às compras na semana passada, foi quinta, sexta, acho eu, fui passear no centro comercial e encontrei coisas muito, muito giras que eu realmente gostei muito, mas a verdade é que a maioria das vezes que eu agarrava em alguma coisa que eu gostasse realmente e que gostasse que me ficasse bem, fui ver o tamanho, a maioria das vezes não havia um L disponível. E eu estava ao telefone com essa minha amiga e ela disse-me, então mas porquê é que não pedes a alguém? E eu disse-lhe, pá, eu tenho mesmo de ir buscar a empregada sempre que eu quiser uma roupa qualquer para experimentar. Sempre que isso acontecer. Porque nunca está aqui o L. E se me vão dizer que é porque muita gente vai comprar o L e já não há o L disponível, então, pá, não me lixem. Vocês já sabem isto há anos, porque isto já acontece há anos. Portanto, se vocês sabem que isto acontece, vocês repunham o stock, não é? Para haver sempre um L disponível. Não me venham dizer que às 10 da manhã de uma quinta-feira, que é quando eu vou às compras, normalmente é sempre às 10 da manhã, vou sempre de manhãzinha, portanto não passou um dia inteiro em que os tamanhos foram saindo. Não me vão dizer que à hora que vocês abrem já foram todas as gordas e levaram a roupa toda. Pá, isso não é possível, desculpem. Portanto, a única conclusão que eu posso tirar, e é assim, não nos vamos enganar. Isto é tudo propositado, a indústria da moda faz coisas de uma forma propositada, mesmo que digam que não, mas aqui a verdade é que isto é de propósito. As lojas interessa-lhes mil vezes mais vender S e XS e Ms, porque fica melhor no corpo das pessoas, do que vender Ls. Não lhes interessa. Ponto. Aparentemente é isso que acontece. Outra coisa que é engraçada e que eu noto muito e que tenho vindo a notar é que a roupa não é feita de acordo com o corpo que está naquele tamanho em específico. Ou seja, as lojas desenham um modelo de, vamos dizer, sei lá, um vestido. Fazem o desenho do vestido com um S em mente e depois aumentam um bocadinho as medidas para um M, a quem ainda fica bem. Mas depois um L, que tem questões completamente diferentes, que tem zonas maiores, zonas mais pequenas, zonas que queres esconder, zona que queres mostrar, eles nem sequer pensam nisso. Fazem simplesmente o modelo num tamanho maior. E depois, em vez de fazer diferentes tamanhos com diferentes áreas que uma pessoa possa querer realçar ou possa querer esconder, não. Fazem tudo para os S e depois aumentam as medidas. É frustrante. É frustrante quando eu estou à procura de um vestido numa loja e só encontro vestidinhos com alças em esparguete. Isso, eu não vou comprar isso. Não vou. Não vou porque eu quero esconder esta zona do meu corpo. Não estou confortável com essa zona do meu corpo. E quando só há essas opções, eu fico a pensar: então, mas quem está mal aqui sou eu? Quer dizer, tenho mesmo de ir para a Helena Miró, que é a única loja que tem plus size. Quer dizer, what the fuck? É que eu nem sequer me considero plus size porque eu não estou a partir do 46, eu acho que é mais ou menos a partir desse tamanho que é plus size. Pá, e a partir do 44, 46 eu não estou nesse tamanho, mas também não estou naqueles outros tamanhos, porque eu não encontro muita roupa que eu acho que me vá ficar assim tão bem.
Por isso é que eu muitas vezes, e vocês sabem, se já me veem há mais tempo, normalmente se eu encontro, sei lá, um top ou umas calças ou qualquer coisa que eu realmente gosto, eu tenho tendência de levar em mais cores, se houver disponível, porque é raro encontrar uma roupa que me sirva e que me fique bem. Porque isso era outra coisa que eu fazia quando era mais nova. Eu levava roupa só porque me servia. Porque, lá está, era só era raro servir. Portanto, se me servia era porque tinha de me ficar bem, não é? Mesmo que eu não gostasse do estilo, não gostasse do modelo, não me sentisse confortável, eu levava a mesma. E depois dava comigo cheia de roupa que eu não usava, por simplesmente porque eu odiava ver-me nela. Mas isto veio aqui toda uma tangente um bocado diferente sobre este assunto em específico, mas a verdade é que eu sinto muito isso. E já há algum tempo que eu queria falar sobre este assunto, porque eu tenho a noção, quando eu era mais nova, para mim era bem mais complicado ir às compras. E eu digo-vos uma coisa: é assim, não faz mal. Não liguem, tentem não ligar. Eu ligo, obviamente, muito menos do que ligava antes. Continua a afetar-me, continua a ser uma coisa que me irrita profundamente, mas hoje em dia consigo lidar ligeiramente melhor com a situação, se bem que, lá está, aquela situação mais chata na nutricionista foi por causa de coisas como esta. Eu vou à loja, encontro uma roupa gira, vou experimentá-la e ela não cabe. Não cabe de todo. Não fica bem, não funciona, não fica bonito, não está feito para o meu tipo de corpo e depois ninguém faz nada para o meu tipo de corpo. É um bocado frustrante, porque eu não sou assim tão diferente quanto isso. Quer dizer, tenho um peito grande, tenho umas ancas maiores, tenho uma barriguinha um bocado mais pronunciada. Pá, não é assim tão difícil vestir o meu corpo. E eu nem sequer tenho um corpo assim tão complicado quanto isso, porque ele é bastante proporcional, por mais que seja maior, ele é bastante proporcional. Portanto, não é assim tão complicado encontrar modelos que funcionem para mim. Mas quando os encontro, eles não servem. Ou então não foram de todo feitos para o meu tipo de corpo, mas maior. Uma loja que eu vos posso dizer que funciona muito bem neste tipo de coisas, tanto em tamanhos disponíveis, roupas que fazem para diferentes tipos de tamanhos, é a H&M, por exemplo. A H&M ultimamente tem-me estado a surpreender muito pela positiva. Eu fui às compras duas vezes diferentes nessas últimas 2 semanas para encontrar roupa gira, também para vos dar opções, para dar opções a pessoas mais do meu tipo de corpo, e encontrei lá coisas tão, mas tão giras e feitas para mulheres, pá, normais, mulheres reais, mulheres que possam ter curvas, mulheres que tenham menos curvas. Eu acho que eles lá falam para vários tipos de mulheres, tanto para mulheres mesmo muito magras, como para mulheres já mais para mais gordas. E eu acho que é uma loja que realmente é muito boa nesse sentido e que faz muito bem o trabalho da inclusão e de pensar em diferentes tipos de mulheres. Fazem diferentes modelos, fazem tipo um vestido, mas depois o mesmo vestido fazem em versão saia, depois fazem em versão com uma manga diferente, porque muitas vezes é nisso que eu me foco. Eu tipo, olho para o vestido e penso, caraças, pá, se houvesse igualzinho, mas com mangas eu comprava. Mas assim não dá. E pronto, e eles fazem. Portanto, fica já aqui a recomendação. A H&M é uma boa loja para isso. A Manga também consegue de vez em quando fazer essas coisas. A Primark, por acaso, também pensa muito bem em diferentes tipos de corpos. Agora, Inditex realmente desilude bastante no que toca a modelos, no que toca a fazerem as pessoas sentirem-se incluídas. Yeah, não dá. E isto tudo para dizer o quê? Estamos na primavera, estamos rapidamente a chegar ao verão, estão aí a chegar as alturas em que vamos à praia, em que temos casamentos, queremos ficar bem, queremos nos vestir bem. Eu tenho um mal acrescido porque eu tenho muita visibilidade e porque eu exponho aqui e tenho fotografias pelo Instagram e mostro muito do que eu sou. Portanto, acaba por ser um bocadinho mais difícil para mim nesta altura encontrar coisas que eu sinta realmente que me fazem sentir bem, porque depois olho para, lá está, efeito das redes sociais, eu olho para as outras pessoas que publicam no Instagram e fico tipo, pois eu não posso fazer isto, não posso publicar aquilo, não posso vestir uma coisa destas porque não vai ficar bem, não consigo fazer estas poses. Porque não estou bem neste momento, porque neste momento não me sinto em forma, não sinto que esteja no meu melhor, não sinto que queira mostrar a todo mundo que, olha para mim, quer dizer, eu sou uma pessoa confiante, mas confiante do meu interior. O meu exterior é um bocadinho diferente, depende muito de várias circunstâncias, de como é que eu me estou a sentir no dia, depende da roupa que eu estou a usar, depende se eu me estou a sentir bem com o meu cabelo, depende de muita coisa. Não é só à volta do meu peso. Mas é uma luta constante, é uma luta que eu já tenho há décadas que eu tenho esta luta, tenho quase 30 anos e continuo com esta luta, que não vai acabar aqui, obviamente, eu acho que me vai acompanhar até o resto da vida, mas o que eu vos quero dizer é o seguinte: uh, tentem ativamente não deixar que isto seja um monstro que vos afeta, que este é um monstro que vos condiciona a vida.
tentem lidar com as coisas com naturalidade e com algum fair play. Eu já não olho para estas lojas e para estes. Tipo, já não chega um coisa de roupa e se eu não encontro o belo já não fico mesmo em baixo. Se eu gostar mesmo daquele modelo e achar, pá, isto vai-me ficar mesmo bem, eu peço ajuda. Se eu não achar, pá, cago e sigo em frente, honestamente, porque não vou estar ativamente a dar dinheiro à loja que claramente não me quer vestir, se bem que eu quero me vestir bem, não é? Nós também temos direito a estar giras e sentirmos bem, sentimos como modelos tipo na moda e estarmos engraçadas, mas no geral é um bocado o sentimento que eu tenho em relação a estas lojas. Eu quero fazer parte, mas irrita-me quando eles não me deixam. Mas ao mesmo tempo eu quero fazer parte, portanto eu vou comprar. Eu vou comprar. Se eu encontrar alguma coisa que eu gosto, que seja do meu tamanho e que me fique bem, eu vou comprar. Isto é tipo aquela típica do eu quero fazer parte do clube, mas enerva-me, mas eu quero fazer parte do clube. Percebem um bocado a cena? A parte do exercício físico, que também é uma coisa muito importante, obviamente, eu quero fazer. É uma coisa que eu preciso me mentalizar para fazer, porque lá está a cabeça tem muita coisa aqui dentro. Sou uma pessoa bastante ocupada até e tenho muito trabalho e tenho uma maneira bastante focada de pensar, mas depois no que toca à parte pessoal sou uma pessoa muito sedentária e muito. Sou preguiçosa. Eu sou preguiçosa em muitos aspectos da minha vida, incluindo o meu trabalho, por mais que não pareça, mas nessa parte eu sou realmente sedentária e eu sei que é uma coisa que é má para mim, que eu não devia ser assim e que eu tenho ativamente de esforçar. Portanto, é uma coisa que eu estou a tentar trabalhar lentamente para chegar a esse ponto, para ser uma pessoa um bocadinho mais ativa e para me conseguir motivar para me levantar do sofá e ir fazer alguma coisa. A parte da comida, há muita gente que acha que é fácil, quando não é, na realidade. Não é fácil resistir às tentações, digamos assim, quando é muito fácil abrir a boca e comer alguma coisa que não nos faz bem, é muito mais difícil escolher o lado saudável, porque o lado fácil, portanto, a comida boa, aquele gelado de chocolate, aquele crepe de chocolate, para mim é tudo chocolate, não é? Aquela coisa frita, aquele pão, tipo, vocês estão a ver, esse tipo de comidas, é muito fácil abrir a boca e comer isso e pensar, eu penso depois na dieta, ou eu penso depois na comida saudável ou no meu peso. É só uma coisa. Mas a verdade é que se for só uma coisa num dia e depois no dia seguinte é mais uma coisa, depois mais uma coisa, depois mais uma coisa, isto tudo acumula e o nosso corpo não aguenta isto tudo, não é? É mais complicado resistir a isso do que estar a resistir a comer sopa ao jantar, por exemplo, em vez de comer carboidratos, comer uma saladinha, por exemplo. É muito complicado fazer essa troca. Mudar o sistema, mudar o chip da nossa cabeça para, em vez de eu ir para o fácil, vou para o saudável. Portanto, é um pouco isso. Eu sei que já estou aqui a falar há muito tempo, estou um bocadinho all over the place, mas estas são um bocado as questões que me põem a pensar quando eu penso em peso e excesso de peso, o meu excesso de peso, pessoalmente, porque é uma coisa que já me acompanha há muito tempo e eu já falei sobre isto várias vezes aqui. E não é de todo aqueles assuntos que eu falo para me dizerem mas não és assim tanto, mas não é, ou és tão bonita, ou não é de todo esse tipo de conversa, porque eu eu já vos disse, eu sou uma pessoa confiante, eu sei que o valor que eu tenho, eu conheço os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, e sei que um dos meus pontos fracos é realmente o meu peso e o excesso do meu peso, e que poderia ser uma pessoa bem mais feliz se eu tivesse essa parte da minha vida controlada, mas uma coisa vos garanto: a cena do peso normalmente tem mais a ver com a nossa cabeça, tem mais a ver com as nossas emoções e com a maneira que nós lidamos com elas. Eu até me considero uma pessoa bastante equilibrada, mas no que toca a essa parte, é aí que eu me vingo, é aí que eu me desforro e essa parte eu realmente não consigo ter grande controle, por mais que eu esteja a trabalhar nisso e ativamente a tentar trabalhar nisso. E por isso é que escolhi desta vez fazer uma reeducação alimentar em vez de fazer uma dieta, porque eu percebi que realmente eu consigo fazer dietas, eu até me porto bem com dietas. O problema é quando a dieta acaba. Aí é que é o problema, porque eu consigo perfeitamente portar-me bem e fazer as coisas todas, tipo, exatamente como é suposto. Mas a partir do momento em que a dieta acaba, eu perdi os quilos todos e que me vejo bem, eu aí volto ao início e começo a comer mal, e o meu corpo rapidamente ganha peso. Da mesma forma que ele facilmente perde, ele facilmente ganha. Portanto, é um bocadinho isso. Isto tudo para dizer o quê? Não sei. Isto tudo para dizer que estamos a entrar na primavera-verão. É uma altura muito chata para todos nós,
Portanto, força aí, eu estou convosco, estamos juntos nessa luta. Eu também não adoro esta altura, principalmente. Primeiro, eu não gosto do calor, ponto, nem é uma questão de peso, eu não gosto do calor. Mas a segunda parte é mesmo porque eu sei que é uma altura frustrante para mim, porque eu vou ter obrigatoriamente de me expor fisicamente, nem é nas redes sociais, é tipo na minha vida, tenho de ir à praia. Para ir à praia tenho de usar biquíni ou fato de banho. Para usar biquíni e fato de banho, eu fico sempre bastante desconfortável. Portanto, com isto dito, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vos tenha ajudado de alguma forma e que se sintam minimamente acompanhados desse lado, porque estamos juntos nessa luta. Eu sei perfeitamente o que é que isso é, já sei há anos o que é que isso é. Não é por isso que eu sou uma pessoa deprimida ou uma pessoa triste ou mais em baixo. Eu não deixo que isso aconteça. É uma realidade minha, mas eu tento ter a noção disso e não viver escrava dessa questão. É uma questão que me assiste há muitos, muitos anos, que está sempre presente na minha cabeça, mas eu tento passar à frente e não pensar ativamente nisso muitas vezes. Obviamente que às vezes sou confrontada com isto, mas eu tento ativamente não pensar muito nessa questão, porque eu sei que é tóxico para mim estar só a pensar no meu peso. Não vale a pena. É uma coisa que com o tempo eu vou aprendendo, vou amadurecendo. Eu estou sempre a aprender uma coisa nova todos os dias, portanto, isto é mais uma dessas coisas que eu vou aprendendo ao longo do tempo, como lidar com as coisas e como aceitar a minha mentalidade nessa questão e como lidar melhor com essa questão também. Mas sim, pronto, digam-me aqui em baixo, partilhem as vossas experiências. Se quiserem, obviamente, podem também mandar pelo Instagram, se quiserem mandar de uma forma um bocadinho mais privada que eu não partilho. Leio só. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Antes de ir embora, não se podem esquecer de subscrever o canal se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Até o próximo vídeo.